Muito boa tarde, pessoal. Como todos estão? Hoje, terça-feira, 13/8, dia frio aqui em São Paulo, temperatura baixou. É, Ontem o índice despencou e ficamos ameno. Hoje o índice voltou a subir e a temperatura despencou, né? Acho que a temperatura hoje ficou com medo da eleição da Argentina, né? Primeiramente, eu queria saber no chat como é que tá, se todos me ouvem bem, como que tá a imagem, para a gente poder começar a bater um papo. Vamos lá. Bom, pessoal, ontem, como queria primeiro agradecer a todos pela energia positiva que vocês mandaram, as palavras, as falas, todo, todo o contexto, para a gente que está estudando, sabe a dificuldade e a necessidade que é conseguir fazer a prova, passar, poder tirar a certificação. Eu já estou estudando há 4 meses e meio para justamente tirar a carteira de analista CNPI. A saga foi feita justamente para isso, para a gente poder estar estudando os conteúdos, trazer mais gente para esse mercado, as pessoas que têm interesse de tirar a carteira CNPI ter um apoio de material, uma ideia de raciocínio, né? Uma sequência lógica de informação. E em cima disso tudo, além disso, quem quiser também aprender sobre renda variável, o universo de toda essa sopa de letrinhas, foi para isso que a gente criou o programa, né? Ontem eu fui fazer a segunda vez a prova, eu marquei numa unidade lateral a FGV, né? Tem vários polos, vários centros, né? A FGV ela cria a prova, a Prepon é que aplica, só que os centros de local de teste não necessariamente é na FGV. Eu fui. O pessoal está chegando por aí no chat. Boa tarde, Carol, Guilherme, Ronivon. Eu Bom, eu fui fazer a prova lá, é um outro lugar, seria uma sala uma escola de informática, que lá também se aplica a prova. Eu fui testar justamente para saber se o nível da prova seria a mesma coisa ou não, a questão de quantidade, o raciocínio lógico das questões, foi mais uma neura minha para ver se tinha alguma diferença ou não. Bom, exatamente, a prova foi no mesmo nível de complexidade. Dessa vez as questões foram totalmente distintas ao outro teste que eu fui fazer. Tá? Então, das 60 questões que eu tive, acho que uma ou duas que foi muito próxima da outra prova. Tá? O restante delas foi bem distinta. É aquilo que eu fiquei sabendo, né? Um banco de dados, eles fazem um monte de questões sobre vários temas, e aí esse banco de dados ele vai fazendo aleatoriamente as questões para a gente poder saber, vai respondendo. Eu acho que talvez por isso é o principal motivo que eles não entregam nem o gabarito para a gente, o que acertou, o que errou, e nem dão a nota na hora. Tá? A Ancor mudou, né? A Ancor agora, quando a pessoa termina a prova, ela consegue ver todas as questões dela, se ela, se ela passou, se ela foi reprovada, as questões que ela acertou, as questões que ela errou, então aparece na tela a prova para a pessoa. Isso foi informação ontem da pessoa que aplica os testes nessa escola, e ela falou que agora o cara já vê toda a prova dele. Então, tomare que isso aconteça com o CNPI. Eu sei que é uma procura pequena, em média são 48 analistas formados por ano, mas a gente precisaria saber o que acertou, o que errou. Eu fui para mais uma prova à escura. Não é porque eu acertei 30 questões da vez passada que desta vez já me garantiria as 30 questões, né? Até porque a prova não foi a mesma. Mas a grande questão é que eu não sei o que eu acertei das 60 ou o que eu errei. Então é uma prova um tanto quanto complexa. E a linha de raciocínio deles continuou, né? Cada pergunta segue uma linha de raciocínio exclusiva. Caiu de novo sobre o Marrone, de novo sobre um capítulo específico,
que era diferente daquele capítulo da primeira vez que eu fui fazer. Então é uma prova cheia de pegadinhas. Então você tenta ir pela lógica. Eu não sei se eu passei. A impressão que eu tive na primeira prova foram quase 16 ou 17 questões somente de cálculo. E dessa vez foram 3 questões de cálculo. Tá? A questão de cálculo é assim, você vai lá, faz o cálculo, você acha a resposta, ela bate com aquelas alternativas, você fica mais consciente. Você fala, pô, legal, é mais fácil, fui melhor. Foi a impressão que eu tive na primeira prova. Então eu saí da primeira prova achando que eu tinha ido bem, mas não sabia se era o suficiente para passar. Nessa segunda, a impressão que eu tive é que eu fui pior. Justamente por essas questões do cálculo. Eram 3 questões apenas de cálculo. E nas outras, como é tudo cheio de pegadinhas, você não sabe se você realmente foi melhor ou não. A impressão que eu tive ontem quando eu saí é que eu fui pior nesta prova que eu fiz do que na primeira. Ainda é arriscado eu passar nessa prova, mesmo tendo achado que eu fui pior, pela incoerência das questões, né? Pela não linha de raciocínio e pela forma de fazer sempre pegadinha. Mas vamos ver, né? O pessoal tá chegando aí no chat, o Guilherme tá por aí, Mogtan tá por aí, o Gustavo. Fala, Gustavo, tudo bem? Então, vamos ver como é que vai sair. Eu acho que até sexta-feira sai o resultado da prova. Eu saí da prova um pouco mais consciente, mais tranquilo em relação a todo esse universo. Eu saí, a primeira coisa que eu fiz foi pegar um papel, uma caneta e comecei a anotar todas as questões que eu lembrava. O que era, o que não era, como não era. Então, a primeira questão, as alternativas. Segunda questão, as alternativas. O que eu fui lembrando, né? Aí eu ando de moto, eu gosto muito de moto. Eu estava de moto no dia na prova, saí de lá, no caminho tinha hora que eu parava a moto para pegar o papelzinho e anotar. Puta, eu lembrei dessa. Aí parava, anotava, né? Teve uma hora que eu parei em frente a uma escola, comecei a anotar, um monte de gente começou a olhar para mim assim, né? O que esse louco tá fazendo aí, né? Eu aproveitei que tava a fila parada da escola, parei lá também, comecei a anotar. Se eu lembrar de mais alguma durante a semana, eu vou anotar, porque assim, é uma prova extremamente complexa, né? Cansativa, que você não sabe exatamente como você foi. Então, se você puder sempre anotar, é até um conselho. Quem vai fazer a prova, não sei daqui do chat, quem já fez, ou quem estiver assistindo esse vídeo posterior, vai fazer a prova, leva um papel e uma caneta. Quando você sair dela, anota as questões que você lembrou. As questões que você achou estranha, as questões que você estava com dificuldade. É lógico, vai ser difícil você decorar 60 questões, mas pelo menos alguns conceitos, o que perguntaram, como que perguntaram, né? Isso daí que é interessante você anotar para você poder continuar os seus estudos. Se você não passou, você pelo menos vai poder ver aquelas que você lembrou, se bate com a informação que tem, com os vídeos do YouTube que eu estou montando, que é desse estudo que a gente está fazendo, ou mesmo com o material da própria PMEC. Tá? Eu acho que que nem falaram aqui no chat agora há pouco, deixa eu ver aqui. Tá. Acho que foi o Mogtan falando. O Mogtan, realmente, é um teste de resiliência acima de tudo, com certeza. Então, assim, tô mais tranquilo, não tô tão triste, não me senti operando em payroll sem saber o que fazer um minuto antes comprado e a hora que eu fui pôr o stop travou a plataforma, tá igual foi na primeira prova, essa segunda foi mais assim, você já vai pro payroll assim falando, legal, eu vou só deixar o meu limite da corretora, né? Se estourar a conta, estoura só o limite que eu queria, né? Então o robô vai me zerar. Então foi mais tranquilo e não travou a plataforma. Então já é uma grande vantagem, né? Brincadeiras à parte, tem que esperar agora quinta ou sexta-feira deve sair o resultado. Assim que sair o resultado, com certeza eu vou estar aqui vindo aqui mostrando, falando para vocês como foi, como não foi. Agora, eu fiz uma prova bem em cima da outra, né? Então fiz uma com 15 dias, eu estou fazendo essa segunda que foi ontem. Caso eu não passe desta prova, eu vou estar programando para fazer uma terceira prova depois de um mês. Não vou fazer com 15 dias, que eu acho que
não que seja loucura, mas eu acho que é você ficar forçando a barra. Né? Sabe aquela que você. Quem opera no intraday vai saber o que eu estou sentindo. Você toma um stop, aí você vai lá, toma um segundo stop, aí você fala assim, pô, eu só tenho R$ 10 dentro da minha gestão de risco, eu só aceito perder mais R$ 10, é 50 pontos. 100 pontos no índice, né? Com um contrato. Aí você vê lá um candle lá formando, você fala, puta, agora vai. Você vai ver o candle tá com 200 pontos de stop. Quer dizer, o dobro do seu gerenciamento de risco. Você faria o trade? Sim ou não? Responde no chat. O que vocês fariam? Né? Ou seja, você está lá, tua gestão de risco aceita você tomar um stop de mais 100 pontos. Aí você vê um candle, uma formação de compra ou de venda, que o stop é 200 pontos. E você vê que existe uma alta probabilidade de você explodir e ficar positivo no dia. Você aceita esse stop? Você vai contra a sua gestão de risco ou você fala, não, esse candle passou a minha gestão de risco, eu não posso usar ele, eu tenho que esperar uma próxima oportunidade. Quem nunca? Quem nunca? Fala para mim. Fazer um médio para trás ou coisa do tipo. Eu estou exatamente nessa mesma situação. Eu gostei do pessoal aí falando assim, ó, o Carlos falou, dependendo eu arriscaria. O Ronivon falou não. Gustavo ruía as unhas. O Luiz falou não. O Thiago, o Thiago falou exatamente o que eu falei, ó, tá vendo? Eita, Doug, ontem caí na besteira de não respeitar minha gestão de risco e quebrei a conta. Acredito, Thiago. Acredito. No questão da prova, no questão de uma gestão de trade, hoje, ou há já um bom tempo, eu não entraria no trade. Tá? Se fugiu da minha gestão, mesmo que eu visse uma excelente oportunidade, eu não entraria no trade. Não mudaria de tempo gráfico, não faria nada disso. Isso eu. Tá? Justamente pelo o que o Thiago está comentando aí. Né? Ele falou, ele não respeitou a gestão de risco dele e quebrou a conta. E ontem foi um dia, vamos dizer assim, a pancada foi para um lado só. Né? Então é o tipo da coisa que a gente tem que sempre analisar depois. Falar, pô, mas aonde que eu errei? O que eu fiz? Então, da mesma forma, se eu não conseguir passar nesta prova, vamos ver o que vai acontecer. Eu vou só marcar para daqui a 30 dias. Não adianta eu querer marcar para 15 que eu vou estar mais suscetível ao erro. Apesar de estar numa prova escura, a questão da pressão. Pô, eu tenho que refazer. E é 500 pau cada prova. São R$ 478 cada prova que você faz. É pancada, né? Fala, Danusa, tudo bom? Tudo bom, moça? Legal. Lili, Dog, também caí nessa, quebrei a conta pela quarta vez. Agora estou de castigo. Tem que ficar de castigo mesmo. Não opera. Tem que entender o que você está fazendo, a questão de gerenciamento de risco. Oportunidade tem a todo minuto. Se você parar para pensar, o índice está se mexendo. Então, alguém está comprando, alguém está vendendo. Alguém está lucrando, alguém está ficando negativo. Se você está quebrando a conta, aproveita o Martini, aproveita o Charles para entender quais são os pontos, o que você está fazendo. A Danusa está aí no chat também. A questão da sua reação comportamental. É o que eu falo, eu tenho a minha metodologia e eu me especializei em recuperar traders. Tá? Então hoje 90% dos treinamentos que eu dou particulares é justamente para refinar o problema e recuperar os traders. Tá? Em cima disso, tem outras pessoas que querem aprender sobre renda variável, querem aprender o meu método, e aí sim, esses caras a gente explica desde o começo como funciona, como que eu enxergo o mercado. Né? Em nenhum momento de todo o treinamento, ou mesmo pós-treinamento, eu não passo nenhum tipo de call para as pessoas. Eu ensino o meu método. Eles vão entender como eu enxergo o mercado e se eles acharem viável, eles vão montar o modelo estatístico deles. Né? Então, se você quebrou de novo, quebrou a quarta vez, alguma coisa de muito errado você está fazendo. Ou não está aceitando não está tendo um modelo matemático positivo, não está tendo uma gestão de risco adequada, ou você está entrando naquele looping de não aceitar perder, querer bater mais contrato. Então, raciocina,
E entenda, né? Ontem, quem ficou tentando caçar topo, caçar fundo, quebrou. Quem usou da estratégia de seguir a tendência ganhou muito dinheiro. Só que tem dia que, se o índice está de lado, dentro de uma conformação, de uma contração de volatilidade, dentro de uma figura técnica, esse pessoal que opera comprar fundo, vender topo, ganha muito dinheiro. E quem opera a tendência vai perder. Certo? Vai bater a gestão de risco do cara, vai bater o stop, o cara tem que aceitar que aquele dia não tá para o operacional dele, ele tem que parar. Ou ele muda a estratégia, ou ele não faz, né? Então, esse tipo de coisa que a gente tem que tentar entender, Lili, tá? O Morgatan, é verdade, tem que conter a ansiedade, senão dá tilt. Dá, e essa ansiedade, cara, é dia após dia. Aquela história do Alexander Elder, ele fala lá dos alcoólicos anônimos, né? Só por hoje, do Charles. Isso daí acontece com todo mundo, cara. Não importa quanto tempo você tenha de mercado. A sua gestão de risco tem que ser superior a qualquer coisa que você possa fazer, cara. É isso que vai te trazer benefício ao longo do tempo. Porque senão você entra no looping, cara. Esse de quebrar. Cara, eu opero desde 2002. Teve uma vez em 2017 ou 2018 que eu até postei no meu Facebook, no Acredito Operador. Postei em tudo quanto é lugar. Uma caca que eu fiz. Pô, era para bater uma compra, eu bati uma venda. Achando que eu estava dominando. Pô, enxerguei o mercado, vi um pivô, fui lá. Em vez de bater a compra, eu errei aqui na plataforma. Coloquei uma venda e estava seguindo a tendência, indo, fui ver, estava com 1.100 pontos negativo, né? E a minha gestão aceitava, por exemplo, na época aceitava perder 350 pontos no dia. Eu já estava com 1.100 negativo achando que eu estava positivo. Quando eu fui ver, eu vi o tamanho da encrenca, né? Então assim, isso, pô, há 17 anos operando. Então você fala assim, pô, o cara consegue, o cara é bom. Não, a questão de ser bom ou não é você enxergar o mercado e ele está respeitando o seu modelo naquele momento. Ali você vai tirar dinheiro, ali você vai extrair. Né? Então é esse que é o complicado, tá? Então, deixa eu ver aqui, ó. Fiquei 15 dias no game, foi apenas um dia, perdi a mão, daí por diante foi stop até quebrar a conta. Então, é isso que você tem que entender, Lili. Qualquer coisa, me procura no Facebook. Vamos bater um papo, né? Tá aparecendo aqui em cima. É aqui, deixa eu ver se tá aqui ou se tá aqui. Peraí. Eu acho que está aqui. Não decorei ainda. Não, tá aqui. Aqui em cima, aqui do meu lado esquerdo, né? Ele fica mostrando o meu canal do YouTube, o meu canal do LinkedIn e o meu canal do Facebook, tá? Então, me procura lá, vamos bater um papo, né? Qualquer coisa eu te passo o meu Skype, a gente bate um papo aqui fora da live para poder tentar entender o que você está fazendo, ou tentar te mostrar o que pode ser que você esteja fazendo errado para você poder analisar e ver se faz sentido para ti, tá? Então, qualquer coisa me chama lá, vamos bater um papo, tá? Então, assim, pessoal, essa foi a prova. É uma situação estranha, não normal, mas que você acaba aceitando a configuração da prova, né? Eu aceitei essas condições, porque eles foram claros. Deixaram claros na PMEC a regra da PMEC, toda a legislação e toda a estrutura de prova está bem claro. Não tem como dizer que não, eu não sabia disso. Eu seria maldoso e errôneo se eu falasse uma situação dessa, né? Que eu não sabia que seria assim a prova. Eu posso não saber o conteúdo da prova, exatamente como é a questão, mas eu sabia as condições da prova. Então eu aceitei esse tipo de condição. Então a gente tem que aceitar e dar sequência. É lógico, posteriormente à primeira prova, eu conversei com a diretora da PMEC do Brasil, conversei com o vice-presidente da PMEC de São Paulo, tá? Eu conversei com os dois, expliquei, falei a minha visão sobre a questão da prova, a questão da qualidade da prova ou a dificuldade da prova, a linha de raciocínio da prova e principalmente essa questão de transparência do resultado da prova. Eu deixei bem claro, tanto verbalmente quanto eu mandei um e-mail para eles,
expondo exatamente toda a situação e para eles levarem para o conselho. Afinal, a PMEC é uma associação, né? Ela não é uma entidade normativa, ela é uma entidade associativa. Então, são várias pessoas de dentro desse modelo financeiro que vão poder bater um papo e debater. E essa diretora, ela iria levar esse e-mail para o próximo debate deles, que ocorre mensalmente, explicando a visão que eu tive, o que eu achei, o que poderia melhorar. Eu acho que ninguém é dono da verdade. Eu falo isso constantemente aqui nas lives e no meu canal. Muito menos eu vou ser dono da verdade. Então a gente tem que sempre, no mínimo, escutar a opinião do outro, entender o que a pessoa quer dizer e ver se aquilo faz sentido. A gente, através disso, ter um modelo de melhoria contínua, né? Eu acho que esse que é o mais importante dentro de uma sociedade, de uma entidade, ou mesmo de uma, ou mesmo de uma, até perdi a palavra, eu diria até mesmo de um conceito ético entre todos, né? Eu acho que todo mundo tem que se ajudar e todo mundo tem que ter uma evolução, tá? A Lili tá perguntando se eu tenho Instagram. Tenho sim, é g.murilo, tá, aparece aqui em cima, tá? G, deixa eu colocar aqui no chat aqui, ó. g.murilo, tá? Aí você me acha lá no Instagram. Porque meu Instagram eu não coloco, não costumo postar nada da parte financeira, a não ser lá no Sunday Sharks, né? A não ser lá no Charles Nader, que tem o Instagram do grupo. Bom, legal. Pessoal, hoje nós vamos começar a falar. Deixa eu mudar aqui a minha tela. Talvez uma das partes não tão interessantes, um pouco mais chato, que é a questão de legislação. Dando sequência nos nossos estudos, eu acho que a gente tem que bola para frente, né? Todo mundo enxerga minha tela? Tá tranquilo por aí? Vamos ver o que vocês respondem. Vocês já enxergam? Se tiver alguma dificuldade para ler, é só clicar aqui embaixo na engrenagem. Tá? Aqui você mexendo na tela do vídeo, aparece uma engrenagem. Vocês podem mudar para 720p se vocês quiserem HD. É até mais fácil para enxergar, tá? Dando sequência agora, em relação ao CNPI, uma das questões que aparece no sistema da PMEC é o Código de Ética da PMEC. Caiu duas questões em relação a isso na minha prova. Tá? Quando chegar aqui no tema em si, eu vou estar mostrando para vocês, olha, caiu isso daqui para mim, desta forma, perguntando sobre isso. Né? Eu achei que a resposta era esse item. Aí eu vou até falar para vocês, até não no sentido de divulgar a prova, e sim no sentido de mostrar para vocês como é mais ou menos a questão. Tá? Para vocês terem uma ideia, quem assistiu o vídeo de demanda, ontem caiu um dos cálculos, foi o seguinte: se você aumentar o seu produto em 20% e a queda das vendas for em 50%, para calcular qual era a demanda. Então você tinha que tem a formulinha para você calcular, para você falar exatamente quanto que foi de diferença. Então tinha opções lá de 30%, 70%, 2,5% e 5%. Então quem estiver assistindo, volta lá nos vídeos de curva de demanda, né? Que lá tem a formulinha e responde depois aqui, põe no comentário aqui ou põe no comentário no vídeo lá. Essa é para a gente pensar. Então o código de ética da PMEC, ele é o seguinte: tem esse site que eu coloquei aqui, www.apmec.com, aí você vai lá, vai chegando, vocês vão chegar nesta carinha aqui. Exatamente isso. Então ele é aberto ao público, não precisa estar logado. Tá? Se você não quiser copiar este link aqui, dá pausa no vídeo e copiar o link, vocês podem colocar no Google Código de Conduta da PMEC. Então são 33 páginas, bem intenso, lei, uma contradiz a outra, uma completa a outra, uma complementa a outra.
Eu acho que é interessante quem tiver com calma ler esse código, tem que ler para a prova, tem que estar sabendo o que é. Em termos de lei, nós temos a 598, a CVM 598, que é uma instrução da CVM, ela rege diretamente o analista. Tem a 480, tem esse conduta, e aí tem mais algumas para frente. Eu acho que é interessante e é necessário o analista ler aquilo. Tá? Ele tem que ler, não precisa decorar, mas ler e entender a lógica. Tá? Na prova caiu muita questão assim, quando, por exemplo, a Caixa Econômica Federal ela está sobre o Conselho Monetário, sobre a CMN, e ela é regida pela CMN como Conselho Normativo, e ela tem as atribuições definidas, parari e parará. Exceto, aí tem 4 questões lá que você fala assim, meu, o que tem a ver? Nenhuma tem a ver com ela, e você tem que ver qual que faz mais sentido. Então é o tipo da coisa, você não precisa decorar o que a Caixa faz, mas você precisa entender como que ela atua e aonde ela não atua. Então, da mesma forma, esse código de ética, você não precisa decorar ele, mas você precisa entender a lógica dele. Tá? Então, em cima disso, o que eu preparei? Eu separei o código em si nos capítulos. Tá? Então, nós temos lá o capítulo 1, disposição geral, o 2, regras de conduta do analista, o 3, credenciamento do analista de valores imobiliários, e o 4, que é a supervisão, apuração de infração e punições cabíveis. Tá? Eu separei ela, na realidade eu peguei ela, fui separando, e a gente vai estar conversando sobre ela. Eu vou colocar todos os slides de toda a orientação. Esse programa não vai acabar hoje, vai ser provavelmente mais 1 ou 2 dias. Tá? E eu vou estar falando cada parte o que é interessante a gente decorar, ou a gente lembrar. Tá? Então vamos começar. Então, capítulo 1, né, ele já começa bem assim, ó, parágrafo único. O código abrange obrigatoriamente o analista de valores imobiliários no exercício da profissão e o conjunto de portadores CNPI, CNPIT, CNPIP. Esses últimos no que for aplicável. Então, já de cara, ele fala, bom, no artigo 1, parágrafo único, todo mundo que for analista fundamentalista, analista técnico ou analista P, que seria o pleno, que ele é tanto fundamentalista quanto analista técnico, ele tem que seguir esse código de ética. Tá? Então, já de cara, é o típico da perguntinha da prova, né? Se o P tem a mesma autorização ou a mesma necessidade de seguir um código de ética. Sim, por esse código de ética da PMEC, os 3 têm que ter a mesma situação. Tá? Em cima disso, ele fala, bom, os objetivos. Primeiro, fortalecimento da profissão do analista através do incentivo a aderência de normas, o fortalecimento da autorregulação, a integridade dos mercados de capitais e seus participantes. Tá? Então, esses seriam os 4 tópicos dos objetivos do parágrafo 1. Então, primeira coisa, fortalecimento de profissão do analista através do incentivo a, bom, respeito ao investidor de forma a sempre divulgar os interesses desse, privilegiar os interesses desse. Ou seja, tudo que o analista fizer, em primeira situação, ele tem que respeitar o investidor e qualquer atividade que ele faça ou qualquer relatório que ele faça, ele tem que entender que o que ele está fazendo é para o interesse do investidor e não interesse dele. Tá? Ou seja, o cara não pode operar em causa própria. Tá? Ele tem que sempre prever e sentir a necessidade do investidor. É a mesma situação quando a gente pega que nem na sala de call, às vezes a gente escuta bastante o Charles falar isso. Ele fala, meu, o pessoal está enrolado, o pessoal está desesperado, espera um pouquinho que eu vou tentar achar aqui uma possibilidade de um trade. Ó, aqui não tem nada para fazer. O Martini fala a mesma coisa. Ó, tá confuso. Aqui não é para pôr a mão. Aqui você tem que se afastar. Aqui nessa caixinha é onde você vai perder dinheiro. Porque às vezes que nem ou os meus alunos ou até amigos, né, parentes, falam assim: "Ô, você trabalha na bolsa, né? Ô, que é bom comprar?" Eu falo: "Um livro para estudar."
vai estudar, vai entender. Eu não passo call, porque eu sei que é o tipo da situação. Eu passar uma informação de compra ou de venda, ou um analista, quando eu tiver formado, você passar um tipo de informação, olha, compra aqui ou vende ali, você está entregando uma expectativa para uma pessoa que não tem o total conhecimento. Se você passa, a pessoa pode perder dinheiro dela. Tem pessoas que vão para o all-in, tem pessoas que operam extremamente pesado, mesmo sabendo que podem perder tudo, pelo desespero. A pessoa que está aqui no chat, a Lili, comentou, né, que ela falou, eu fui tomando pancada, 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 quebrei 4 vezes a conta. Então, como tantos outros que aparecem, dessa mesma situação, tanta gente que eu ajudo que está ferido, está machucado. Então, você imagina, você passar um call é extremamente complicado. Às vezes, quando eu estou no chat aqui de manhã com o Martini, ou mesmo à tarde, alguém fala assim: Ô Doug, legal, ó, tô com o dólar aqui em tal ponto, tô saindo em tal ponto, onde você tá? E a gente conversa, né? Eu tô comprado em tal lugar e vou sair em tal lugar. Mas eu sempre coloco, cara, eu já estou no trade. Ah, olha a sua gestão de risco. Para quem entra aí, se for carregar o mesmo stop que o meu, pô, eu tô com um stop de, sei lá, a 10 pontos da onde o preço do dólar está agora. Você vai aceitar 10 pontos de stop? Faz parte da sua gestão esse tipo de situação que as pessoas não conseguem entender a lógica. E eu sempre faço questão de mostrar isso, porque é complicado, né? Sempre a gente olha que o carro do vizinho está mais limpo que o nosso, que o nosso quintal é mais feio que o do outro. É sempre essa dificuldade, né? Sempre a gente vai numa euforia. Isso é comportamento evolutivo do ser humano, né? O ser humano ele tende a tentar se valorizar para prestigiar a vida. Então, quanto mais ele se conservar, melhor é. Então, ele só vai atacar ou só vai em frente a alguma coisa em cima de uma expectativa. E, normalmente é através de uma euforia. Vira e mexe a gente vê pegadinha acontecendo de televisão, que é isso daí. O cara de repente está andando num shopping, ele para e começa a olhar para cima assim. E fica olhando para cima. Fica olhando para cima, sem olhar para o lado, sem respirar, com uma cara de espanto. Você pode ter certeza, as próximas 20 pessoas que passar na tua frente, pelo menos 5 vão pegar e vão olhar e vão até ficar parando olhando, chegar perto da sua cabeça para ver o ângulo que você está vendo, para ver o que você está vendo de diferente, né? Esse tipo de comportamento humano, a Danusa e a Carol, eles podem explicar bastante em relação a isso, né? Não sei se a Danusa está aí no chat, mas é essa questão de euforia. E quando o analista vai passar algum tipo de call, ele não pode pensar no movimento, ele tem que pensar em como um todo. O que o investidor está pensando naquele momento? Qual a dor que o cara está sentindo? Qual a possibilidade de ganho? Qual é a gestão de risco? A expectativa de perda e expectativa de ganho, né? Então, esse tipo de coisa é o que fortalece o analista, né? Você vê um analista chegar e falar assim, cara, não põe a mão aí, o cara tem que ter culhão. Porque ele pode perder o cara que está assistindo a live dele, ou o cara que fala, o método desse cara não funciona, mas o cara tem que entender que ali ele não pode operar por causa própria, ele tem que operar justamente para privilegiar o interesse dessa pessoa, desse investidor, desse ser humano que está do outro lado da tela. Tá? Outra situação, ele tem que respeitar os demais analistas, as opiniões e análises. Então, um analista ele pode não concordar com outro método ou com outro analista ou com como que o outro analista opera ou indica suas operações, mas ele tem que respeitar. Um analista que falar mal de outro, isso daí é causa até judicial, né? Você tem que entender para o cara chegar a informar uma opção de compra, uma opção de venda, uma oportunidade, ele fez a análise dele. A gente vai entender aqui dentro do código tudo que o cara precisa verificar para se apoiar e se embasar na análise dele. E um outro analista falar, não, isso daí está errado, não pode. Um outro analista ficar tirando sarrinho. Aí, ó, tá vendo, ó?
O Doug lá foi lá, vamos supor que eu já virei analista, aí de repente o Charles falar, ó, o Doug foi chamar esse papel para compra, pô, ele tá louco. Não, isso daí tava na cara que ia dar stop, esse cara não sabe o que tá fazendo. Esse tipo de situação tá errada. Ele não entende o que eu faço, não entende a minha metodologia, não leu o meu relatório, simplesmente ele foi lá e condenou. Isso está errado. Isso você não fortalece o analista, né? Não fortalece a profissão. Contínua capacitação técnica. Tá? Esse é um outro ponto. Você imagina, um dentista, ele nunca para de estudar. Um piloto de avião nunca para de estudar. Quem será analista, ou quem quer ser analista, tem que entender que ele tem que ter uma constante evolução. O cara pode ter exatamente o mesmo método, tudo bonitinho, mas ele tem que se atualizar com o mercado. O mercado de hoje não é igual ao mercado de ontem. O mercado daqui a 10 anos não será igual ao nosso mercado de hoje. Isso não quer dizer um ponto de compra ou um ponto de venda, mas sim a dinâmica do mercado. Ele pode mudar. Aquela curva que a gente conversou lá, quando foi fazer a cálculo de renda fixa, né, a forward, né, a gente fez todo aquele cálculo, a curva spot, a curva forward, ela cai exatamente na questão da demanda e cai exatamente nessa questão de capacitação técnica. A gente tem que estar sempre nos atualizando. Há 10 anos atrás não se falava de robô. Hoje você encontra robô até gratuito para testar em simulador por um mês. Então, por mais que o analista não vá fazer uma recomendação pensando nos robôs, ele tem que entender daquilo como funciona, como é a metodologia, o quanto que aquilo impacta no método dele, o quanto que aquilo pode agregar ao conhecimento técnico dele. Então, esse tipo de evolução tem. Então, mesmo quem tire a carteira, consiga a carteira do CNPI, ele já sabe que ele vai ter que ter uma continuação, uma capacitação técnica e uma continuidade no estudo. Então, você tem alguns cursos que você tem que fazer durante esses 5 anos de carteira, tem visitações, e se o cara não quiser fazer nada disso, ok, só que depois de 5 anos ele vai ter que refazer uma prova específica para revalidar, para ver se ele se atualizou aos conceitos. Então, é um constante estudo, né? Charles, acho que daqui a um ano e meio, está vencendo a carteira dele. Eu não sei se ele vai fazer os cursos que tem que fazer ou ele vai prestar a prova de novo. Aí vai depender dele. Não cheguei a conversar com ele em relação a isso. Mas você tem que ter uma continuação. A gente escuta, inclusive aqui no nosso canal, a gente escuta bastante isso. Ele falando que há 10 anos atrás ele operava para pegar 200, 300 pontos com um volume operacional. Que hoje ele faz a mesma situação para pegar 50 pontos. O pessoal fala, pô, mas 50 pontos é loucura. Uma barra de 1 minuto tem 200 pontos em média. Ah, tudo bem, só que por isso que eu falo, você não pode condenar o analista, porque ele enxergou essa evolução do mercado. O que ele falava que antes ele tinha que bater numa ação no intraday 500 ações ou 1000 ações e segurar o dia inteiro, hoje ele opera lá com 2 quilos, 3 quilos numa ação e ele vai pegar 10 centavos. Ele pega o mesmo volume financeiro devido à alavancagem do sistema, toda a situação. Então, mudou de alguma forma e ele se capacitou nessa questão de evolução técnica. Né? Outra coisa, compromisso com a condução de suas atividades, buscando elevar o nível de excelência. Espera aí que eu dei uma orelhada aqui na hora de escrever. Excelência dos mercados. Tá? Exatamente isso. Você tem que sempre ter uma postura, tá? E mostrar uma lógica coerente para todo mundo poder evoluir. Eu acho que é disso que a gente conversa constantemente, tá? Deixa eu acertar aqui de novo. Olha, pessoal, isso daqui não foi nem eu que escrevi, tá? Essa excelência com ES, ela tá errada lá no site da PMEC. Eu literalmente eu peguei o texto, copiei e coloquei aqui. Por isso que eu estou colocando a fonte para vocês, apmec.com.br. Se vocês entrarem lá, vocês vão ver exatamente isso. Tá? Vamos lá. Comprometimento com a independência e objetividade de análise. O que ele quer dizer com essa frase? Tá?
o analista ele tem que ser independente. Ele não pode realizar a sua análise, por exemplo, se um amigo dele trabalhar em tal empresa na qual ele já teve acesso àquilo que a gente conversou lá do sell side, né? Que o analista sell side vai conhecer a empresa, vai ter um bom relacionamento com as empresas, vai conhecer a metodologia e o cara acaba ficando próximo devido a toda vez estar indo lá, conhecendo o sistema. Só que ele tem que ter um compromisso que ele vai ser independente na análise. Ele não pode fazer porque ele gosta da pessoa, tem uma afinidade com a pessoa, ele não pode gerar um conflito de interesse que reflita na análise dele. Ele fala, olha, cara, essa empresa tá ruim, mas eu vou dar uma recomendação um pouquinho melhor, ver que ainda dá para o investidor continuar acreditando na empresa devido ao nosso relacionamento. Esse tipo de situação não pode ocorrer dentro de uma análise. O cara tem que ser imparcial. É justamente essa questão que a gente está falando, é o respeito ao investidor, tá? Compromisso à condução das atividades e elevar o nível de excelência do mercado. Se ele fizer uma situação dessa, ele está denegrindo justamente esse código de conduta, na qual ele falou que estava ciente e assina que quer dar sequência nisso, né? Ele tem que ser o mais transparente possível e objetivo. Ele tem que mostrar, olha, estou fazendo isso porque eu vi esses fatos, ou vi esse sinal gráfico, ou se a empresa fez isso no passado, ela tende a fazer isso de novo. Ele vai ter todos os critérios dele. Da mesma forma, se ele vê que a empresa está ruim, ele vai falar, não, essa empresa não tem como comprar. Ou os múltiplos dela, para quem vai ser fundamentalista, ou para quem vai ser um analista técnico, falar, não, essa empresa está caindo, por que eu vou comprar ela agora? Ela não deu nenhum sinal de reversão. Ela só está dando um sinal que vai continuar a queda. Saber o que vai acontecer daqui a 5 minutos, ninguém sabe. Se existe a análise técnica que você vai verificar as probabilidades de um evento acontecer e como você se aproveitar dela. Então ele não pode simplesmente falar, não, vamos comprar, não se preocupa, e ver o negócio caindo lá 60%, 70%. Fala, não, continua comprando. Não pode ser assim, ele tem que ser justamente objetivo e ter independência. Até aqui tá tranquilo, pessoal? Como que tá por aí? O chat deu uma parada. Você estava até interagindo, eu comecei a falar, deu uma murchada. Acho que eu falo demais, né? Vê o que vocês respondem no chat, está tranquilo? Vocês conseguiram entender essa parte artigo 1, fortalecimento da profissão do Código de Ética. Como que tá por aí? Tá tranquilo? Então tá. Vamos pro Monge. Monge Tan disse que sim. O Kenner Arruda, boa tarde, Kenner. Chegou por aí, legal. Bacana te ver por aí também, viu, cara? Então vamos lá. Os princípios gerais. Já começa o artigo 2. Então, no exercício da sua profissão, o analista deve aderir aos seguintes princípios. É aquilo que a gente estava conversando. Você vê que começa a ficar meio redundante, né? A honestidade, integridade e equidade, né? Equidade é aquela questão, o pau que bate em Chico bate em Francisco. Se Copom vai mostrar a Selic, ele vai divulgar a Selic, ele divulga exatamente quando o nosso mercado fechou e as nossas ADRs fechou. O analista, a questão de equidade, ele não pode mostrar um call para um investidor e não mostrar para outros ao mesmo tempo, ou em tempos distintos, né? Ele até pode fazer isso dentro de uma corretora, desde que a corretora tenha níveis de clientes, por exemplo, um standard, um primer, alguma coisa assim, e desde que o cara que vai ser standard saiba que ele vai receber aquela informação com atraso. O cara que é prêmio sabe que vai receber aquela informação com antecipação. E pode, porque a regra está clara para todos. A pessoa entra se ela quiser, né? Agora, a questão de honestidade, integridade. Então, o que fala aqui, o analista deve observar os mais elevados padrões de honestidade, integridade e equidade de forma a manter a confiança do investidor em sua profissão. Então, o cara começa a ser até redundante. Outra questão, prudência e diligência.
O analista deve conduzir suas atividades com cuidado, diligência e prudência compatíveis com as expectativas do investidor e de seu empregador, dando a ambos o conforto da relação de qualidade do trabalho. Basicamente é o que a gente viu lá naquela primeiro artigo, né? Não tem muita mudança. Independência e objetividade, a mesma situação, né? Então você vê que tanto o artigo 2, ele é redundante do 1, ele é uma complementação do 1, né? Ele só está reforçando a ideia que a pessoa, que o analista, ele tem que ser honesto, ser íntegro, ter equidade, ter uma procedência, uma prudência e tem que ter uma independência da análise dele. Não muda muito. A competência profissional. O analista deve sempre procurar manter e aperfeiçoar a sua competência técnica. Quer dizer, volta naquela mesma situação de evolução técnica. Não muda muito. Vamos lá. Deixa eu ver aqui no chat. O Matheus. Não pretendo fazer a prova CNPI, mas ouvir seus ensinamentos é muito valioso. Cara, muito obrigado, Matheus. Não é ensinamento, cara. A gente está aprendendo juntos, né? É o que eu sempre falo. Vamos aprender junto. Eu não sou dono da verdade. O material está aqui, ele é livre. A gente pega o material e bate um papo. Então, o que eu puder estar te ajudando, se isso faz sentido para ti, cara, legal. Obrigado pelo depoimento, tá? Foi muito, muito legal. Vamos voltar lá. Cumprimento das leis e normas. O analista deve cumprir todas as normas e leis que esteja sujeito. Aí tem um parágrafo único. Conselho de Supervisão do Analista de Valores Imobiliários, ou CSA, poderá interpretar princípios gerais de forma a aplicá-los em situações concretas. O que é isso? Isso daí tem uma diferencinha, agora do artigo 2 para o artigo 1. Por exemplo, se... Vamos pensar assim. O analista, ele não pode receber um presente de um investidor, porque poderia ser considerado que ele recebeu uma quantia indevida ou um bem indevido em relação ao cargo que ele ocupa, em relação à função que ele fez. Tá? Então, quer dizer, ele pode falar assim, eu vou passar um call específico porque esse cara gosta, porque daí ele vai me presentear. Ou seja, ele está ferindo a honestidade, a integridade, a questão de prudência, a independência, né? Está ferindo vários princípios éticos, que é o que a gente conversou entre o 1 e o 2. Né? Agora, quando a gente pega aqui que o conselho de supervisão, o que acontece? Você imagina um analista, ele vai em algum evento, por exemplo, ele vai numa reunião que tem na APIMEC que ela divulga, né? Vai ter uma reunião na B3 sobre Petrobras. Ele chega lá na Petrobras e a Petrobras dá uma caneta e um caderno para ele. Tá? De brinde, tá? Um mimo, tem um mimo lá de baixo valor. Ele primeiro vai ver, bom, isto daqui vai mudar ou pode tender a mudar a minha opinião sobre ela? Não, legal, então ele não feriu o princípio de competência profissional, nem de independência, nem de objetividade dele. Segundo ponto, ele vai ver dentro da corretora que ele atua, dentro da casa de análise que ele ocupa, né, que ele atua, se a casa de análise aceita esse tipo de brinde. Se a casa de análise ou a corretora falar, não, olha, esse tipo de brinde você não pode aceitar. Um brinde de valor razoável até 30, 40 reais, sem problema nenhum. Não, você não pode aceitar de jeito nenhum. Legal, ele já tem um código formado com a corretora dele que responde esse código de ética. Agora, se não tiver nada descrito na corretora que ele atua em relação a isso, e não tenha nada que fira o código de ética, o que ele vai fazer? Ele vai levar esse caso para esse CSA. Tá? Tem um relatório, ele emite esse relatório, né? E ele vai mandar um relatório para o CSA falando, olha, eu fui na reunião da Petrobras, dentro da B3, eles me deram um caderno e me deram uma caneta bonita como mimo. Eu posso aceitar isso ou não? E aí essa comissão vai avaliar.
e vai falar, não, olha, não tem problema nenhum, pode aceitar. Inclusive, ela manda a resposta tanto para mim quanto para a Petrobras. Vai mandar, no caso, até para as três. Ela manda tanto para a PIMEC, que foi quem gerenciou o evento, tá? São todos corresponsáveis. Manda para mim como analista e manda para a Petrobras, que foi a empresa que foi fazer a reunião. Falando, olha, esse tipo de mimo não tem problema, sem problema nenhum, pode dar sequência. Agora, por exemplo, se eu chego lá, que nem colocaram aí no chat, se for uma Montblanc, né, que é uma caneta extremamente cara, e eu ver que não tem nada na minha corretora que fale que eu não posso aceitar um presente. Aqui no código de ética, pelo que eles falaram, não vai estar interferindo na minha análise. Ok, ele vai pegar e vai mandar isso para a CSA e eles vão poder verificar. Né? Para vocês terem uma ideia, anteriormente eu trabalhava numa multinacional, a General Motors, e antes dela eu trabalhava na DuPont, tá? Empresa química multinacional também. E nós tínhamos um código de conduta lá que falava, olha, você não pode aceitar ou doar nenhum tipo de brinde acima de R$ 50. Eles estipulavam o valor. Então, se você fosse, por exemplo, um fim do ano, vai fazer vai levar algum brinde para a sessão, vai distribuir algum brinde para todas as pessoas que estão abaixo de ti ou para um cliente, ela tinha um código de ética que não podia passar de R$ 50. Então precisaria ver se essa corretora como fica, né? Que nem eventos que teve do Master Trader, pô, chegamos lá, a Nelogica distribuiu um brinde lá, que deu uma cadernetinha pra gente. O pessoal da Smart Boot deu uma caneta para nós, né? Então, esse tipo de coisa está correlacionado a um código de ética em relação à PMEC e um código de ética em relação à empresa. Ou seja, não foi ferido. Agora, você imagina, chegou lá e eles falam assim, você vai ganhar um celular. Todo mundo que veio ganhou um celular. Meu amigo, espera um pouquinho. Por que você está me dando um celular? A primeira coisa é questionável, né? Então, esse tipo de situação que a gente tem que entender. Vocês conseguiram entender essa parte de cumprimento de leis e normas, esse artigo 1, capítulo 1? Como que está por aí? Tem até uma pergunta que o próprio YouTube travou aqui que fala assim: tem analistas que suas salas de YouTube recebem doações ao vivo, 20, 30 reais. Isso se enquadra? Excelente pergunta, Guilherme. É isso que eu acabei de explicar. O que precisaria entender? Se esse tipo de doação, que isso é um sistema do YouTube, de monetização do YouTube, que a pessoa, se ela quer colocar a pergunta dela em destaque ou quer dar um agradecimento, ela vai lá e faz uma doação para o canal da pessoa, tá? Esse tipo de situação, ela não está inferindo na questão da honestidade, integridade e equidade do analista. A diligência, a objetividade dele, a independência, a competência profissional. Ou seja, ele não é mais competente ou menos competente porque alguém foi lá e doou. Agora, o que precisa ver? Se o acordo que o analista tem com esta corretora que ele atua, ou com a casa de análise que ele atua, como que eles tratam isso, né? Então, o analista em si, após um término de um pregão ou após uma indicação de compra ou venda, ele elabora todo um relatório, tá? Inclusive a gente vai ver mais para frente isso. Ele elabora todo um relatório na qual ele vai estar descrevendo e tudo isso passa pela mão de muitas pessoas e muitos setores dentro, tanto da corretora, CVM, às vezes até mesmo a PIMEC. Então é o tipo da situação que eu não sei te responder. Por quê? A resposta vai depender do acordo ético que ele tenha com a corretora dele ou com a casa de análise e como que essa própria CSA, essa comissão, enxerga esse tipo de monetização. Tá? Que aí a gente já está trabalhando com uma legislação do YouTube.
né? Uma das maiores dificuldades que a gente vê hoje, principalmente para quem está buscando CNPI, é que você vê várias pessoas dentro do YouTube mostrando gráfico ou apresentando entradas, pontos de entradas e saídas, e o cara não é analista. E o YouTube continua por aí. Então a CVM ela vem batendo em cima disso, a PMEC vem batendo e aos poucos vai se passando o facão, tá? Ah, eu não entendi o que você colocou aí. Sim, o que me interessa é em relação a PMEC e VCM. Acredito que você quis dizer CVM. Eu não sei exatamente o que você quis dizer com isso. Se você concorda com a linha de raciocínio que eu mostrei aqui, tá? Ficou mais alguma dúvida em relação a essa questão do capítulo 1, das disposições gerais? É isso que eu falei, é um tema bem extenso. Como são leis, fica mais complicado a gente querer decorar. Então é mais fácil a gente entender a lógica do que é um código de ética da PMEC, que é aquilo que eu falei. São várias coisas que acabam sendo redundantes ou que acrescentam um pouquinho da informação. Então a gente viu que o artigo 2 ele está correlacionado ao artigo 1 e só complementou, mas ele foi muito redundante. Então, se você tentar decorar isso, você vai se perder. Então, é sempre lembrar essa questão dos princípios de ética, que eu até coloquei em amarelo aqui: honestidade, integridade, equidade, a prudência e diligência, a independência, a objetividade, a competência, né? Eu não sei, Carol, você está por aí no chat já, Carol? Deixa eu ver o que estão respondendo aqui no chat. Na minha opinião, a CVM deveria proibir esse recurso. Posso ter marqueteiros que ficam vendendo curso. Cara, vender curso não é ilegal. Você mostrar o seu método, tá? Você mostrar o seu método operacional ou ensinar uma pessoa a operar, enxergar o mercado como você enxerga, não é ilegal, tá? O que você não pode, não sendo analista, é passar uma recomendação de compra ou venda. Tá? Então aí já existe um pouco de diferença do que você pôs, tá? Mas você vender um serviço ou vender a sua forma de enxergar, isso é uma forma educacional, não tem problema nenhum. O que você não pode em nenhum momento falar, compra aqui, mandar um zap para alguém ou passar uma informação, olha, compra aqui, vende ali. Esse tipo de atuação é errado, tá? A Carolzinha tá por aí, é que ela vai dar sequência no programa. Eu não sabia se ela já estava por aí, tá? O Mogtan tá falando assim, Mog ou Moge? Eu não sei como que se soletra isso, tá? A infração das regras de ética são passíveis de punição? Sim, nós vamos ver isso no final desse código de conduta. A gente vai ver todas as possibilidades, o que pode acontecer, tá? Com o profissional que quebrar esses códigos, tá? Então, pessoal, eu vou só fazer um jabazinho aqui rápido. A Carol, que já está aí no chat, na sequência vai estar com vocês trabalhando alguns temas, tá? Já estou acabando, tá, Carol?